Boa noite! Tudo bom, gente? Estamos de volta hoje aqui, programa Segunda Chance. Mais uma semaninha aí, né? Pra gente exercitar o que a gente vai aprendendo, né? Uma vez eu tenho um colega que ele falava assim, Dani, ele é muito católico. Ele falava, Dani, missa vem de missão. Então, a gente vem, a gente recebe e durante a semana a gente vai aplicar no nosso dia a dia, né? Então, assim, o programa Segunda Chance, eu acho que tem também, a gente pode ter esse olhar também, né? A gente vem, a gente aprende, eu estou aprendendo muito. E aí, durante a semana, vem ali as lições do nosso dia a dia, né? As pessoas vão aparecendo para a gente olhar para dentro, para a gente sentir um incômodo daquilo ali, para a gente estar ali presente e olhar para dentro, né? Eu queria hoje falar de um assunto específico, né? Que é muito interessante e que eu constelei hoje, que é uma senhora que ela foi constelar o filho adotivo. E a adoção para constelação é um tema muito rico. E aí eu pensei, gente, vou levar esse tema para o pessoal lá de casa, né? Chega a ser polêmico a forma como a constelação enxerga a adoção, né? Então, qual que é a questão da adoção? Para que a adoção ela dê certo, entre aspas, né? Que a gente vê pelo menos assim, muitas crenças. Eu lembro que na minha família muita gente falava, eu sempre quis adotar, era uma coisa desde pequena, né? E aí eu lembro que o pessoal ficava, não, Dani, não faz isso não, porque dá muito problema, você não sabe de onde veio essa criança, não conhece os pais, nem nada, né? E várias pessoas diziam isso, né? Depois que eu comecei dentro da constelação familiar, aí eu fui entendendo por que a gente vai ficando com esse medo, até inconsciente. Às vezes a gente não sabe expressar o medo e parece um pré-conceito. Falar, nossa, a pessoa está com preconceito, né? Na verdade, existem mesmo vários cuidados que têm que ser tomados na hora de fazer uma adoção. Como que o Bert foi descobrindo isso? Como a constelação ela é fenomenológica, ele tem um aprendizado empírico nos casos concretos ali. Então, ele vai abrindo constelações e aí ele vai observando como que as leis da constelação, as leis sistêmicas, as ordens sistêmicas, vão regendo esse assunto. E ele diz o seguinte, para uma adoção, ela ser uma adoção que dê certo, né? Primeiro de tudo, o foco é a criança. O foco não é a minha carência. Uma das leis da constelação, basicamente são 3, né? Uma delas é a ordem da hierarquia. Então, quem veio antes no tempo, né? Quem veio antes no meu sistema tem precedência em relação a quem veio depois, né? Então, quem veio antes, mamãe, papai, vovó, é como se fossem minhas raízes. E eu recebo os nutrientes que vêm deles. Quando eu vou fazer uma adoção, que o meu olhar não é o bem-estar da criança, saúde física, saúde mental, dar uma escola boa, né, e várias outras coisas, uma saúde, um plano de saúde, tal. Quando o foco não é a criança, e sim uma carência minha, uma birra minha, aí o negócio já começa a emaranhar. Né? As ordens começam a serem distorcidas. E aí, quem planta, colhe, né? Por exemplo, a vida me trouxe uma situação que eu não posso ter filhos. E aí, eu vou adotar por birra, porque eu não aceito isso, eu não aceito o que a vida me trouxe, e eu tenho muita raiva, acho a vida muito injusta, porque uma mãe que usa crack, usa droga, pode ter filhos e eu não, que tenho mais condições e tal. E várias coisas, né? A gente vai ali criando coisas na mente, né? Quando eu me movimento a partir dessa energia, todos os meus atos posteriores já estão contaminados com essa energia, que é uma energia de revolta, de birra com a vida. Eu não acolho a vida tal qual ela é. Então, estou dizendo para o universo assim, ó, você fez merda, você fez besteira. Pô, eu que estou aqui, que tenho condições de dar uma vida boa para a criança, não estou tendo filho. Aquela drogada ele tem. Eu estou dando birra. Eu estou sendo o quê?
né? A gente acaba sendo um pouco ateu aí, né? A gente está olhando para Deus dizendo, tu fez errado, hein, cara? Mais ou menos isso. Quando eu dou essa birra, e aí eu vou adotar por isso, a coisa já começa a emaranhar. Por quê? Dentro dessa ordem da hierarquia, os grandes, energeticamente, os que vieram antes, doam energia e os pequenos recebem. Quando eu parto dessa birra, eu não estou enxergando o pequeno. Então eu quero que o pequeno doe para mim, para ele suprir esse buraco, essa carência que eu não estou conseguindo olhar, porque dói, né? Ali já começou o negócio a emaranhar. Porque aqui já houve o quê? Houve uma troca, uma inversão de papéis energéticos. E aí o negócio começa, aí. Outro cuidado que a gente tem que ter em casos de adoção. Segundo a constelação familiar, gente. Segundo o que o Bert Hellinger foi colocando, foi entendendo, foi observando. A gente tem que acolher por completo os pais biológicos. E aí o bicho pega. Por quê? Quando a gente está muito conectado, identificado com essa mente, com essa consciência pessoal aqui, ela julga o tempo todo. E se eu me identifico com ela, eu acredito no que ela diz, eu vou julgar. Eu acredito que eu sou a mente, e a mente diz assim, não, a mãe biológica dela abandonou ela. Como pode uma mãe fazer isso? Quando eu digo isso, eu estou me colocando como superior. Eu digo para essa mãe biológica o quê? Que energia que eu estou jogando? Eu sou melhor do que você. O que acontece geralmente quando eu jogo essa energia para o universo? Aquela criança que pertence ao sistema, biologicamente pertence ao sistema familiar dela mesmo, aquele original, mesmo após a adoção, gente, juridicamente ela passa a ser minha filha. Só que as leis naturais, elas não estão nem aí porque está escrito na lei dos homens, não. Elas continuam valendo. Então, biologicamente, ele pertence àquele sistema. Inconscientemente, ele faz um pacto de lealdade. E aí ele vai o quê? Vai tentar trazer a integridade para essa mãe, para esse pai que está sendo excluído. Por mim, por exemplo, que estou adotando. E aí ele vai se conecta e fica muito parecido. Fica igualzinho a mãe também. Então, a mãe me abandonou quando eu era bebê. O que eu faço? Por lealdade sistêmica, eu vou e abandono meu filho. Talvez eu não abandono ele fisicamente, ele está lá do meu lado, mas energeticamente eu não estou lá. E a gente consegue sentir quando a pessoa não está lá. Né? Ela não está no presente, ela não está ali. A gente sente o abandono, nossa alma sente o abandono. Às vezes pais que estão presentes fisicamente a vida toda não estão lá. De verdade, energeticamente eles estão em outro lugar, né? Então essa lealdade sistêmica aí, né? Uma outra questão também que a gente tem que ter muito cuidado é o quê? Quando a gente olha para essa criança e a gente nega, a gente exclui o pai e a mãe biológica, a gente está excluindo ela. Porque metade dela é o papai, biologicamente, metade é a mamãe. Se fizer o exame de DNA, cada célula daquela criança, daquela pessoa, tem 50% do pai e 50% da mãe. Então, quando eu digo assim, mamãe não foi uma boa mãe, mamãe não prestou, viu? A mamãe abandonou, mamãe não vale, eu sou melhor do que mamãe. Eu estou dizendo para ela que metade dela não tem valor, que metade dela não serve para nada. E quando eu excluo o pai e a mãe, eu digo que ela não serve. Se o papai e a mamãe não servem, ela não serve, porque o DNA dela é 50% do pai, 50% da mãe. Isso é tudo muito inconsciente, gente. A mente dela talvez não se conecte com isso nunca. Mas, sistemicamente, num segundo nível, é o que vai regendo, né? E aí, por lealdade sistêmica, por amor ao clã, ao sistema familiar, ela se conecta. Aí, o que acontece? Se eu não consigo, eu adotada, né? Eu adotada, não consigo também reconhecer papai e mamãe biológicos e chegar num nível em que a vida é o bastante, a vida que eles me deram é o bastante, que o resto qualquer outra pessoa pode me dar, enquanto eu não chego nesse lugar e não consigo acolher, uma parte de mim também se conecta com eles, por lealdade. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso ter uma depressão, um desânimo, áreas da vida não fluem,
Então, eu às vezes sou mestrada, doutorada, PhD, mas não consigo me colocar no mercado. Ou não consigo ficar em relacionamentos. O adotado, se aquela adoção fluir mesmo, ele tem 4 sistemas ali. Tanto o biológico como o dos adotantes ali, para ela poder olhar. Então, a vida do adotado é uma vida com um pouco mais de desafios mesmo. Agora, ele é um coitadinho? Tem coitadinho não, minha gente. Tem isso não. Então, se ele está naquele lugar, é porque ele tem que estar ali naquele lugar e ponto. Não tem, tadinho dele, né? Não tem isso não. Esse lugar aí não existe não. Isso é uma ilusão que essa consciência pessoal aqui cria, de coitadinho, que é uma energia muito boa, né? Mas que não movimenta, não é real. Tá? Então, tomadas essas questões, que não são fáceis, né? Para quem está muito conectado com a mente, a adoção flui. O Bert, ele diz que aquele que adota tem que ter muito cuidado para não achar que ele está substituindo os pais biológicos, porque é impossível. É impossível substituir o pai e a mãe daquela criança, porque foram eles que deram a vida. Tem como eu substituir isso? Não tem. Então, o meu olhar tem que ser de gratidão. Graças àquela mãe, eu tenho essa criança aqui do meu lado. E aí é um olhar de reverência interior. É um trabalho. É rapidinho? Não, porque a gente vai ter um processo de desconstruir crenças. Porque a gente tem várias crenças dentro da gente vamos ter que desconstruir. Mas é um trabalho que você pode ir fazendo. Você joga para o universo essa intenção de acolher de verdade. E com o tempo vem. Né? Então, assim, tá com dificuldade de acolher? Fala não. Coloca isso como meta. E fala não. Todo dia de manhã eu vou fazer um movimento interior de respeito e de reverência a essas pessoas. E aí você faz. No início você vai acessar raiva, ódio, medo, vai acessar um monte de coisa. Mantém ali. É só uma fase. Tudo passa. Daqui a pouco você acessa uma gratidão verdadeira. E fala muito obrigado. Pode durar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, esse processo de limpeza e de olhar, né? Mas vai passar. E no momento em que passar, aí esse amor vai fluir de verdade. Porque a gente tem que ter gratidão, né? Graças a eles, eu tenho essa pessoinha. Essa é uma questão, gente, vai parecer bobeira, né? Mas eu acessei muito essa coisa assim de ficar brava, né? Não com uma pessoa que eu adotei, mas com a minha cachorrinha, a Preta. Então, a Preta veio de um lar, né? E aí, quando eu olhava para ela, eu falei, gente, mas que maldade, né? Aí comecei a julgar. Como pode? A pessoa pega, abandona desse jeito, nananã. Eu, consteladora, né, ali me pegar. Até que uma hora que eu falei, opa, olha o que eu estou fazendo aqui com ela. Imagine com uma criança. Então, é tão enraizado dentro da gente que a gente vai vomitando esse lixo emocional que a gente não olhou. Né? E cada serzinho é um professorzinho ali. A Preta é minha professorinha em certas coisas. Ela me ensina como que é amar. Você acaba de tirar ela do seu colo, ela volta. Então, ela não tem essa coisa de, magoei, não. Então, ela me ensina o que é amar. E aí, outros seres vêm, um passarinho ensina o que é liberdade, né? O que é viver sem medo. Ele não tem medo, ele simplesmente flui. Se foi ali, morreu. Todo mundo vai morrer. Ele não fica, porque se eu for ali, eu vou morrer. Então, cada ser vai trazendo lições. São lições que a gente leva para o nosso dia a dia e que esse olhar para a adoção é um olhar que liberta. O ideal, a prioridade é a família biológica. É ficar com a família biológica. É empoderar essa família, que talvez momentaneamente não tenha condições de estar criando, né? E aí o ideal seria ter tutores, né, pessoas que ficassem com aquela criança por um período até essa família ser empoderada. Mas em casos que não é possível, isso seria um ideal. Que não é possível, ok, né? Vamos fazer a adoção. Mas cheio de respeito. Cheio desse olhar. Acolhendo a todos que pertencem. Não excluindo. Né? Era esse o tema que eu queria trazer para vocês. Foi uma constelação hoje muito intensa, sabe? E muito bonita. Foi uma constelação muito bonita. E aí foi uma coisa que eu quis trazer para vocês hoje, esse tema que é muito forte, né?